vai te provar o que você faz ou o que você deixa de fazer quando você não conhece ou quando você não controla a sua mente. Esses dias, Felipe passou por uma semana de prova e eu até compartilhei um dia nas minhas redes sociais, justamente esse dia, que na prova de ciências ele falou assim: mãe, eu nem preciso estudar não, eu já sei tudo, eu vou te mostrar. E ele mesmo foi falando pra mim tudo que ele sabia, prótons, nêutrons, não sei o que, papapá, papapá. Chegou no dia da prova, como todas as vezes, eu pergunto, Felipe, como foi a prova? Ai, mãe, mamão com açúcar, fiz rapidinho, acabei a prova. E eu sempre pergunto, teve alguma coisa difícil? Se foi difícil, é técnica ou foi o português? Vocês veem aí nas minhas redes sociais, eu tô fazendo um projeto de leitura com ele agora. E aí ele falou, ai mãe, foi muito fácil. Porém, nessa semana de prova, ele também passou por uma virose. Inclusive, num desses dias, ele acabou de fazer a prova, a escola me ligou, dizendo que ele não estava passando bem. Eu cheguei lá, foi a conta de eu chegar, ele chegou na porta da escola e começou a vomitar, que eu assustei muito também. Tentei me controlar ao máximo para não passar para ele, porque ele não tem o hábito de vomitar. Então, ele vomitava, que as pessoas chegaram a parar para ajudar a gente. E aí chegou o resultado da nota, da prova, dessa prova inclusive. E ele tirou 5.8 ou 5.2, mas foi alguma dessas duas notas. E aí, antes de eu falar a nota, eu falei com ele assim, Felipe, no dia da prova de ciência, você lembra se foi o dia que você passou mal? Ele falou, acho que não, porque eu passei mal na terça e a prova foi na quinta. Então eu já eliminei, não foi porque ele estava mal. E eu falei assim, você lembra se a dificuldade que você teve foi de português ou matéria? Aí ele falou, mãe, você já me perguntou e eu não lembro nem o que eu comi ontem. Ele não lembrava. Aí eu falei pra ele, falei, você tirou essa nota. Ele mudou na hora, ele perdeu até a cor, assim, ele ficou estático. Ele falou, nossa, eu sou burro demais, nossa, como eu fiz isso, mas eu sabia tudo, era a única que eu sabia tudo, como que eu errei? A nota deve estar errada, ele ficou mal. E aí eu falei com ele, a escola acabou de mudar a metodologia, né, veio uma escola nova que foi arrendada, vamos entender. Eu falei, não vamos sofrer agora, vamos entender na hora da prova. Por isso que eu te pergunto, né, reforcei pra ele, se você teve dificuldade no português ou na matéria, porque em cima disso a gente vai entender se é a metodologia nova, você não tá compreendendo as questões, ou se é a matéria pra gente poder estudar mais. E aí, depois ele remoendo bastante isso, eu virei pra ele e falei assim, Felipe, lembra que teve uma vez que você tirou 0 numa prova de história? E inclusive foi no segundo semestre que seria mais difícil de você recuperar, presta atenção. De recuperar, e você recuperou tranquilamente, você não vai recuperar 5, 2 décimos, 8 décimos? Claro que vai, fica calmo, porque agora ele começou a entender que existe recuperação. Ah, escuta. Aí eu virei pra ele, ele virou pra mim e falou assim, pois é, só que eu não sabia que existia recuperação e eu não sabia que a gente tomava bomba. Bingo! Quando você sabe, você limita. Quando você não sabe, quando você não conhece, você vai. Você faz, por quê? Porque não tem nada na sua frente, não tem nenhuma crença, nenhum medo na sua frente para te barrar. E assim são os animais, assim são as árvores frutíferas. Você que estuda expansão de consciência, você deve ouvir muito desses players falando o seguinte: por que a árvore é abundante e você não é? Por quê? Porque a árvore não duvida. Por que tem aquela do sapinho, né? A famosa paródia do sapinho, eu já falei ela até aqui. Se você não conhece, vou falar rapidamente. Tá aquele monte de sapo, aquele mundo de sapo lá no fundo do poço, todo mundo pulando, querendo sair, não sai. E aí o pessoal falando, ai, pode parar que você não vai conseguir, pode parar que você não vai conseguir. Foi todo mundo parando, porque um não conseguiu, ele também não vai conseguir. Todos já tentaram, ninguém conseguiu, ninguém vai conseguir. Só que tinha um sapinho que ele era muito insistente, muito, e uma hora ele saiu. Todo mundo ficou e só ele saiu. E aí perguntaram por que ele tinha saído. E quando foram descobrir, ele era surdo. Ele não ouviu a voz de fora falando que ele não conseguia, que ele não era capaz, que ele não podia. Ele só fez. Ele só teve foco e ele fez. E o Felipe veio provar isso. Aí eu comecei, né? Claro, depois de uma dessa, eu saí lá de Salve Rainha, que nem Deus Padre, buzinei na cabeça dele. Aí tá a sua crença, aí tá o seu medo. Porque que quando ele sabia que não existia recuperação, que não existia bomba, automaticamente ele recuperou a nota dele, que devia ser no primeiro ou no segundo ano, agora ele tá no sexto. E agora na sexta série ele deu o decreto que ele já tava de recuperação, que ele tava lascado, que ele tava burro. Crença. Então eu falei com ele, sabe qual foi o meu conselho? Não existe recuperação e não existe bomba. Recupera sua nota, que é muito mais fácil recuperar 2 décimos do que recuperar 6, que era o de 0 para 6 pontos. E ele, inclusive, nessa época, era história, foi uma das maiores notas dele. Falei, inclusive, foi melhor que matemática, que é onde ele domina, né, a praia dele. Então, puxei lá, peguei lá os envelopes que eu guardo todas as provas e peguei o boletim dele, olha aqui.
Foi a sua melhor nota, porque você deu foco total, você priorizou, mas sem medo, apenas com dedicação. E aí eu devolvo para você. O que você faz ou o que você deixa de fazer porque você tem aí a limitação ou o medo que vai te segurar e vai te controlar? Me conta aqui que eu quero saber.